santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, e perdoai os nossos pecados. Quem que ele pede, quem que ele ensina que você deve pedir perdão pelos pecados? A Jesus ou a Deus? Então a gente tem uma pergunta aqui, que ele diz assim, ó: Olá, Abino, tenho uma dúvida. Se Jesus veio para perdoar os nossos pecados, isso significa que a lei foi abolida? Shimon, por favor, como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta mesmo? Assim, foi o Daniel Oliveira. Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, é um prazer poder estar respondendo para você. Deixa eu tentar explicar para você. Você está fazendo uma pergunta dentro da soteriologia. Soter é salvação, logos é estudo. Isso em teologia, a gente estuda sobre esta questão da salvação. Então, existe uma série de teologias sobre a visão da salvação é óbvio, dentro de uma visão científica. Mas eu vou tentar ser bem sucinto para você para responder a sua pergunta. É uma pergunta muito bem elaborada, inclusive. Mas vamos lá. Jesus, ele veio perdoar pecados. Quem falou isso? Bem, pelo que eu sei, Jesus nunca falou isso. E se Jesus nunca falou, quem falou? O que eu sei que Jesus falou é, lá na oração do Pai Nosso, por exemplo, quando ele faz a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aliás, abrindo parênteses, uma oração totalmente judaica. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, e perdoai os nossos pecados. Quem que ele pede, quem que ele ensina que você deve pedir perdão pelos pecados? A Jesus ou a Deus? Paulo foi aquele que fala o cristianismo, fala a teologia cristã, que criou basicamente toda a teologia cristã, inclusive a visão da soteriologia. Mas Paulo, lá em Atos, capítulo 17, do versículo 30 até o 31, ele deixa muito claro que Jesus ele foi ressuscitado com um objetivo. E o objetivo é completamente diferente de perdoar pecados, mas o objetivo é julgar. Agora, a lei abolida, como assim? Se o próprio Cristo ele falou que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. E, inclusive, ele faz uma ressalva, que aquele que não cumprisse a lei ou ensinasse o seu próximo a não cumprir a lei, esse seria insignificante para o seu reino. Mas aquele que cumprisse a lei e ensinasse o seu próximo a cumprir a lei, esse seria grande no seu reino. Então tem algo muito errado dentro desse conceito que Jesus veio perdoar pecados. Eu te aconselho, por favor, a procurar ler a Torá, estudar a Torá, se conectar com a verdade do Santo Bendito, para que você entenda realmente o que é a salvação e aonde você vai encontrar o perdão dos pecados. Aliás, se você seguir os ensinamentos do seu Cristo, você vai entender aonde está o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados, só quem pode nos dar é o Santo Bendito, o Criador de todas as coisas, o nosso Pai Celestial. Shalom. Mas, Rabino, agora quem ficou com uma dúvida sou eu. Então Jesus não é Deus. Deus? Ele não é Deus, então Como assim? ele não pode perdoar pecado? Como assim, Deus? Eu posso te responder pela Torá. A Torá deixa claro que existe somente um Deus. Por exemplo, lá em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, o Eterno ensina o povo de Israel uma máxima, uma frase que deveria ensinar em todas as suas gerações, para os seus filhos, e nunca deixar de proclamar essa frase, que é Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. É a base da Torá, é a base dos 5 livros de Moshe. Toda a visão do Cristo, toda a visão de um Mashiach em hebraico, Cristo em grego, veio dos 5 livros de Moisés.
toda a ortodoxia do Cristo veio dos profetas. Yeshayahu não se cansou de falar, Yeshayahu, Isaías, que Deus era um e não existia outro Deus além dele. Outros profetas proclamaram isso. Mas agora, bem, de repente, se eu falar para você da Torá, você vai dizer, não, mas a Torá agora é o antigo, agora tem o novo. Eu te convido, então, a gente ler o que Paulo fala a respeito desta visão. Está lá em Timóteo, eu vou abrir para você. Está lá em 1 Timóteo, o capítulo é o 2 e o versículo é o 5, onde diz assim: pois há um só Deus. Paulo que escreveu essa carta. Aquele que criou toda a teologia do cristianismo. Pois há um só Deus. Ele está falando que Jesus é Deus? Não, ele está dizendo que há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Está aqui, se você tiver dúvida, você pode ler. Se Paulo, aquele que criou toda a teologia do cristianismo, ele está falando que Jesus é um homem e há somente um Deus, quem falou que Jesus é Deus? Quem disse isso? Quem falou? Bem, só pode ter sido um grande mentiroso, né? Mas então os cristãos foram enganados a vida inteira, durante toda a história da humanidade. Eu acho que uma pessoa só é enganada se ela quer ser enganada. A Torá está aqui, mas eu li para você algo que está lá no que eles chamam de Novo Testamento. Que seria considerada a nova lei. E na nova lei deles, no texto da base deles, está dizendo que só há um Deus e que esse Cristo é mediador entre Deus e os homens. E inclusive diz que ele é homem. Ele não é meio homem. Ele não é 100% homem, 100% Deus. Meio Deus e meio homem. Ou é totalmente Deus e não é homem, ou é só homem. Não, ele está dizendo que ele é homem. Não tem justificativa para isso. Não tem como tu criar algo em cima dessa verdade. Bem, eu acredito sim que algumas pessoas acabaram criando esta visão errônea a respeito do Mashiach e a respeito do Cristo. E, infelizmente, pessoas que não têm a capacidade ou simplesmente que não querem estudar e buscar a verdade que está contida nas Escrituras, acabam acreditando nessa mentira. E vivem, na realidade, um grande mal. Isso nós chamamos de idolatria. Idolatria é uma palavra que vem do grego, são duas palavras, na realidade, que vem do grego, que é idolon, que é corpo, e latreia, que é culto. Um culto é um corpo. Tudo que ocupa lugar no espaço, que você cultua, na realidade você está fazendo uma idolatria. E quando você diz que Jesus, ele é um Deus, e ele veio com corpo, e ele tem um corpo, e conforme está escrito nos evangelhos que ele ressuscitou com corpo, e você adora aquele que tem corpo e ocupa lugar no espaço, você está cometendo uma idolatria, e é um dos pecados mais severos que a nossa Torá, que os 5 livros de Moshe, diz que um homem pode cometer. Aliás, nós temos 3 grandes pecados, e um deles é idolatria.